O salão principal da mansão Mancini estava mergulhado em um silêncio sufocante, daqueles que parecem pressionar o peito e roubar o ar de quem ousa respirar. As enormes janelas de vidro deixavam entrar a luz fria da tarde, refletindo no chão de mármore impecável, mas nem mesmo o brilho luxuoso do ambiente conseguia afastar a sensação de desespero que dominava o lugar. No centro daquele cenário grandioso estava Vittorio Mancini, o homem que comandava impérios ilegais, que fazia homens poderosos tremerem com um simples olhar, agora parecia apenas uma sombra de si mesmo. Ele estava sentado, inclinado para frente, os cotovelos apoiados nos joelhos, as mãos entrelaçadas com força. Seus dedos tremiam levemente, um detalhe quase imperceptível, mas que jamais passaria despercebido por quem o conhecesse de verdade. Seus olhos estavam fixos no pequeno corpo deitado no sofá. À sua frente, o menino, seu filho, a criança de apenas 3 anos, parecia dormir profundamente. Mas havia algo errado. A palidez da pele, a imobilidade rígida, o silêncio absoluto, não havia sequer o leve movimento de respiração visível à distância. Era como se o tempo tivesse parado ao redor dele. Porque a voz de Vitória saiu baixa, quase inaudível, porque ele não acorda. Nenhum dos médicos respondeu imediatamente. 3 homens de jaleco estavam espalhados pelo salão, cercados por equipamentos caros e maletas abertas. Eram especialistas vindos de diferentes partes do mundo, pagos a preços absurdos para resolver qualquer problema. Mas naquele momento, todos pareciam pequenos. Incapazes, um deles limpou a garganta, visivelmente nervoso. Senhor Mancini, nós já realizamos todos os exames possíveis. Os sinais vitais estão estáveis. O cérebro apresenta atividade normal, mas Vitória ergueu o olhar lentamente. Aquele único gesto foi suficiente para gelar o sangue do médico. Mas ele não responde a estímulos. Completou com dificuldade. O silêncio voltou ainda mais pesado. Vitória se levantou devagar. Seus passos ecoaram pelo salão. Cada batida do sapato contra o mármore parecia um aviso de que algo estava prestes a explodir. Ele parou ao lado do sofá. Por um instante, hesitou, então estendeu a mão e tocou o rosto do menino. Frio não completamente gelado, mas frio o suficiente para causar medo. Você disse que ele está bem, murmurou Vitório, sem olhar para os médicos. Sim, senhor. Então por que ele parece morto? Ninguém respondeu. A tensão cresceu como uma corda sendo esticada ao limite. De repente, Vitória virou a si com violência. Eu trouxe vocês aqui para salvá-lo. Sua voz ecoou pelo salão forte, cortante, não para me darem respostas vazias. Um dos médicos deu um passo atrás, senhor. Nós estamos fazendo tudo que não é o suficiente. O grito veio carregado de algo mais profundo que raiva. Dor pura, crua e incontrolável. Vitório passou a mão pelo cabelo, andando de um lado para o outro, como um animal preso em uma jaula invisível. Eu já perdi tempo demais, ele murmurava. Mais para si mesmo do que para os outros. Já perdi tudo. Sua voz falhou no final. E isso foi o mais assustador de tudo. Porque Vitória, o Mancini, não falhava nunca. No canto do salão, quase escondida entre as sombras e colunas decorativas, estava Helena. Ela segurava um pano nas mãos, mas seus dedos estavam imóveis. Não havia movimento de limpeza, nem tentativa de parecer ocupada. Ela apenas observava, seus olhos estavam fixos na criança. Enquanto todos viam um corpo sem reação, Helena parecia enxergar algo mais. Algo invisível, algo que ninguém ali conseguia compreender. Ela deu um pequeno passo à frente. Depois parou, hesitou. Não era o seu lugar. Ela sabia disso. Uma empregada não interrompe médicos. Não fala com homens como Vitório. Não se envolve em assuntos que claramente não lhe dizem. Respeito, mas mesmo assim, ela não conseguia ignorar, porque aquilo não era apenas um caso médico. Ela já tinha visto antes, sentido antes, e sabia exatamente o que poderia acontecer. Se ninguém fizesse nada... No centro do salão, Vitória parou de andar,
Ele olhou novamente para o filho. Seus olhos começaram a brilhar, não com raiva, mas com algo muito mais perigoso. Desespero absoluto. Eu posso comprar qualquer coisa neste mundo. Ele disse, a voz baixa e quebrada. Qualquer coisa. Ele deu um passo mais perto do sofá. Mas não consigo trazer você de volta. O silêncio respondeu. E naquele momento, algo dentro dele se quebrou. De verdade, ele virou-se lentamente para os médicos. Seus olhos estavam frios. Agora, decididos, saiam. Os 3 homens ficaram imóveis por 1, 2, senhor, saiam. Repetiu mais baixo, mas muito mais ameaçador. Desta vez, não houve hesitação. Eles começaram a recolher seus equipamentos rapidamente, evitando qualquer contato visual. O som das maletas sendo fechadas e passos apressados ecoou pelo salão. Em poucos minutos, estavam todos fora. A porta se fechou e o silêncio voltou. Mas agora era diferente. Mais íntimo, mais pesado. Restaram apenas 3 pessoas naquele imenso espaço. Vitório, o menino e Helena. Ele permaneceu parado por alguns segundos, respirando fundo, como se tentasse recuperar o controle. Mas não conseguiu. Ele levou a mão ao rosto, cobrindo os olhos. Se existe um Deus, murmurou, ele está me punindo. Helena sentiu o peito apertar. Aquelas palavras ela já tinha ouvido antes. Em corredores de hospital, em vozes quebradas de pais desesperados, e quase sempre significavam que alguém estava prestes a desistir. Ela não podia permitir isso. Antes que pudesse pensar melhor, falou. Ele não está punindo ninguém. O som da própria voz pareceu alto demais. Naquele silêncio, Vitório congelou lentamente. Tirou a mão do rosto e virou a cabeça na direção dela. Seus olhos a encontraram escuros, penetrantes, perigosos. Você falou comigo. O coração de Helena disparou, mas ela não recuou. Sim, senhor. Ele a observou por um longo momento, como se estivesse decidindo se ela merecia continuar respirando. Quem te deu permissão para falar? Ela engoliu seco. Ninguém. Então por que está falando? Havia um desafio naquela pergunta. Uma armadilha. Mas Helena respirou fundo e deu um passo à frente. Porque eu acho que posso ajudar o menino. O tempo pareceu parar de novo. Vitória piscou lentamente. Ajudar ele, repetiu quase sem acreditar. Então uma risada curta e amarga escapou de seus lábios. Eu trouxe os melhores médicos do mundo. E você acha que pode fazer melhor? Helena manteve o olhar firme. Eu não sou médica. Isso é óbvio. Mas eu já vi isso antes. A expressão dele mudou apenas um pouco. Mas o suficiente. Explique. A palavra saiu como uma ordem. Helena olhou para o menino. Depois voltou os olhos para Vitório. Ele não está doente como eles pensam. Vitório cruzou os braços. Continue. Ela hesitou por um segundo. Ele está bloqueado. O silêncio caiu novamente. Bloqueado, Vitório franziu a testa. Isso não significa nada. Significa sim. Ela respondeu com mais firmeza do que esperava. Quando uma criança passa por algo muito forte, algo que ela não consegue entender ou suportar, a mente dela pode desligar. Ele ficou imóvel. Está dizendo que isso é psicológico. Em parte, sim. E o que causaria isso? A pergunta saiu rápida. Direta perigosa. Helena sentiu o peso dela, mas não desviou dor. Vitória ficou em silêncio medo. O ar pareceu mais pesado, ou alguém que ele ama, fazendo ele se sentir inseguro. As palavras pairaram no ar como uma lâmina. Vitório deu um passo à frente lento. Controlado, cuidado com o que está insinuando. Mas havia algo diferente agora. Não era apenas raiva, era dúvida. Helena respirou fundo. Eu não estou acusando ninguém. Ela olhou novamente para o menino. Eu só estou dizendo que ele precisa se sentir seguro para voltar. O coração de Vitória batia mais forte. Algo dentro dele começou a se mover. Memórias, momentos, erros. Ele fechou os olhos por um segundo. E quando abriu, havia algo novo ali.
Algo frágil. E você sabe como fazer isso. Helena hesitou. Mas apenas por um instante, sim. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os anteriores. Não era pesado. Não era vazio. Era decisivo. Vitória olhou para o filho. Depois para Helena. E então disse baixo. Então faça. O silêncio que tomou conta do salão após aquelas palavras parecia diferente de tudo que havia existido ali antes. Não era mais apenas pesado ou sufocante, era carregado de expectativa. Como se o próprio ar estivesse aguardando o que aconteceria a seguir. Vitório permaneceu imóvel por alguns segundos, encarando Helena com intensidade. Seus olhos ainda carregavam desconfiança, mas algo novo havia surgido por trás dela. Esperança, frágil, instável, perigosa. Helena, por outro lado, respirou fundo, tentando acalmar o próprio coração. Ela sabia que aquele momento era delicado, não apenas por causa da criança, mas por causa do homem à sua frente. Um erro, e tudo poderia acabar. Mesmo assim, ela deu um passo à frente. Depois outro. Seus sapatos simples quase não faziam som sobre o mármore frio, contrastando com a grandiosidade do ambiente. Cada detalhe daquela mansão gritava riqueza e poder, mas, naquele instante, nada disso tinha importância. Só havia o menino. Ela se aproximou do sofá e parou ao lado dele. Por um breve momento, apenas observou. O rosto pequeno, pálido, os cílios imóveis, parecia estar em um sono profundo, mas havia algo mais ali. Algo que ela reconhecia. Não era ausência, era distância, como se ele estivesse em algum lugar onde ninguém mais podia alcançá-lo. Helena ajoelhou-se lentamente ao lado do sofá. Seus movimentos eram cuidadosos, quase reverentes, como se estivesse diante de algo sagrado. Atrás dela, Vitório deu um passo mais perto. Se isso for algum tipo de truque, a voz dele saiu baixa, carregada de ameaça. Não é, ela respondeu, sem olhar para trás. A firmeza na voz dela o fez parar. Algo dentro dele dizia para observar. Para esperar. Helena então estendeu a mão, hesitando por um breve segundo antes de tocar a testa do menino. O contato foi leve, delicado, como se qualquer pressão a mais pudesse quebrá-lo. Ela fechou os olhos, inspirou lentamente, e então, ficou em silêncio. Segundos passaram, longos, pesados. Vitório começou a sentir a impaciência crescendo dentro dele novamente. Isso não está fazendo nada, ele murmurou, dando um passo à frente. Silêncio. A palavra veio calma, mas firme. Direta, autoritária. Vitório congelou. Se qualquer outra pessoa tivesse dito aquilo, provavelmente não estaria viva para repetir. Mas Helena não parecia perceber o perigo. Ou simplesmente não se importava. E isso o fez parar. Contra toda lógica, ele obedeceu. O salão voltou ao silêncio absoluto. Então, lentamente, Helena começou a falar. Você não está sozinho. Sua voz era suave, baixa, mas preenchia o espaço de uma forma estranha, como se cada palavra tivesse peso. Ninguém te abandonou. Vitório franziu a testa. Aquilo parecia simples demais. Mas havia algo na forma como ela dizia, que o impedia de interromper. Você está seguro? Ela inclinou levemente a cabeça, mantendo a mão na testa do menino. Eu sei que você está com medo. Uma leve mudança ocorreu no ar. Sutil, quase imperceptível, mas Vitório sentiu. Seu coração começou a bater mais rápido. Mas você pode voltar. Os dedos do menino tremeram. Quase nada, um movimento mínimo, mas real. Vitório prendeu a respiração. Seus olhos se arregalaram. Isso, ele sussurrou, isso foi. Helena levantou a outra mão, fazendo um gesto para que ele se calasse. Sem sequer olhar para ele. E ele ficou em silêncio novamente. Ela continuou. Seu pai está aqui. A voz dela suavizou ainda mais. Ele nunca quis te machucar. As palavras atingiram Vitório como um golpe. O que? Ele murmurou, quase sem som. Seu peito apertou. Memórias começaram a surgir.
discussões, gritos, momentos em que perdeu o controle. O medo nos olhos do filho. Ele fechou os punhos. Sua voz falhou, mas ele não terminou. Helena continuou, como se estivesse falando diretamente com algo que apenas ela conseguia alcançar. Às vezes, os adultos erram. Às vezes, eles dizem coisas que não querem dizer. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Vitório. Silenciosa, inesperada. Mas isso não significa que eles não amam você. O ambiente parecia mais leve agora. Mais quente, como se uma barreira invisível estivesse lentamente se desfazendo. Você pode voltar, ela sussurrou, ele está esperando por você. Por um instante, nada aconteceu. O tempo pareceu parar novamente. Vitório sentiu o desespero ameaçar voltar com força total. Mas então, os olhos do menino se moveram sob as pálpebras. Um pequeno sinal, mas impossível de ignorar. Vamos, Helena sussurrou, quase como uma canção, só mais um passo. Os lábios da criança tremeram. E então, se abriram lentamente. Seus olhos piscaram, confusos, sensíveis à luz. Vitório deu um passo à frente, incapaz de conter a reação. Meu Deus! O menino olhou ao redor, desorientado, até que seus olhos encontraram o pai. Papai! A voz era fraca, mas era real, viva. Vitório caiu de joelhos ao lado do sofá, como se suas pernas não fossem mais capazes de sustentá-lo. Eu estou aqui, ele sussurrou, a voz quebrando completamente, eu estou aqui. Ele segurou a mão do filho com cuidado, como se tivesse medo de que aquilo fosse desaparecer. Você voltou, você voltou. Lágrimas escorriam livremente agora, sem qualquer tentativa de controle. O menino apertou a mão dele, ainda fraco. Eu tive medo. As palavras foram simples, mas destruíram qualquer resquício de orgulho que ainda restava em Vitório. Ele inclinou a cabeça, encostando a testa na mão pequena do filho. Eu também tive, ele admitiu, em um sussurro, eu também tive. Por alguns momentos, o mundo inteiro pareceu desaparecer. Não havia mansão, não havia poder, não havia medo, apenas um pai e seu filho. E o milagre silencioso que acabara de acontecer. Helena observava em silêncio, ainda ajoelhada ao lado do sofá. Seus olhos estavam marejados, mas havia um leve sorriso em seus lábios. Ela sabia, não era magia, não era milagre, era conexão, era segurança, era amor sendo reconstruído. Lentamente, ela retirou a mão da testa do menino. O trabalho dela ali estava feito. Mas antes que pudesse se levantar completamente, a voz de Vitório a interrompeu. Espera. Ela parou, olhou para ele. Vitório se levantou devagar, ainda segurando a mão do filho. Seus olhos estavam diferentes agora. Não havia mais apenas dureza. Havia humanidade. Quem é você, de verdade? A pergunta veio calma, mas carregada de algo mais profundo. Respeito. Helena hesitou por um momento. Como se decidir responder significasse abrir uma parte de si que ela mantinha escondida há muito tempo. Mas então, ela respirou fundo. Eu era enfermeira, em um hospital público. Vitório franziu levemente a testa. Ela assentiu. Trabalhei anos com crianças, principalmente casos difíceis, traumas, situações onde os médicos não conseguiam explicar tudo. Ele a observava com atenção total. E o que aconteceu? Ela abaixou o olhar por um instante. Eu perdi tudo. A resposta foi simples, mas carregada de dor. Família, trabalho, casa. Ela deu um pequeno sorriso triste. Às vezes, a vida tira tudo da gente, e a gente só continua andando. O silêncio caiu novamente, mas agora, não era desconfortável. Vitório olhou para o filho. Depois para Helena, e tomou uma decisão. Você salvou meu filho. Ela balançou levemente a cabeça. Eu só ajudei ele a encontrar o caminho de volta. Ele deu um passo à frente. Não, a voz dele era firme agora. Você fez algo que ninguém mais conseguiu. Ele a encarou diretamente. E eu nunca esqueço quem me ajuda, ou quem me deve. Helena sustentou o olhar, sem medo.
Eu não fiz isso por recompensa. Um pequeno sorriso surgiu no canto dos lábios de Vitório. Traço. Eu sei, ele respirou fundo. E talvez seja exatamente por isso que você merece mais do que qualquer pagamento. Ela franziu levemente a testa. Confusa. A partir de hoje, ele continuou, você não é mais uma empregada. O coração dela disparou. Você fica aqui, não como funcionária. Ele olhou para o filho, que ainda segurava sua mão. Depois voltou os olhos para ela. Mas como parte desta família? Helena ficou em silêncio. As palavras demoraram a fazer sentido. E quando fizeram, seus olhos se encheram de lágrimas. Pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentia invisível. E naquele salão, onde antes só existiam medo e desespero, agora havia algo completamente diferente. Esperança.